Olá, amigos e irmãos, muito boa noite. Novamente temos a oportunidade de estar com os irmãos, de poder entrar na sua casa e de poder com os irmãos meditarmos na palavra de Deus, compartilhar as verdades eternas, trocar aqui o nosso pensamento, o nosso coração em serviço, em adoração ao nosso Deus, fortalecer uns aos outros, estar edificando aos amados e também sendo edificado com a palavra do Senhor. Agradecemos, irmãos, que sempre procuram estar conosco nesse momento de transmissão. Sei que alguns já estão aí fazendo os comentários. Eu dou boa noite a todos, irmã Diana, irmã Semilene, também a irmã Juraci, que já entraram na nossa live, estão aí nos acompanhando, e todos os que ainda vão entrar, irmã Leninha, nosso boa noite, que vão participar também conosco nesse momento de adoração, de conhecimento da palavra de Deus. Nós louvamos o nosso Deus que tem nos sustentado, tem nos fortalecido, apesar das lutas, tristezas que nós temos enfrentado, mas estamos de pé e estamos com o nosso Senhor. Aqueles que têm enfrentado o sofrimento dessa pandemia, o perda de alguns parentes, fica a nossa oração e o pedido de consolo do Espírito Santo a cada um dos nossos irmãos e familiares. Enquanto isso, nós continuamos a ensinar e a dar esperança àqueles que precisam conhecer a palavra de Deus, precisam descansar nessa palavra, sabendo que nesse mundo a gente não pode esperar muita coisa, e mesmo que melhore pontualmente para um ou para outro, ou até mesmo para o nosso país, nós temos a certeza que a palavra de Deus se cumpre cabalmente, e a tendência é que as coisas não melhorem, principalmente no campo espiritual. A tendência é um esfriamento, é um distanciamento, e creio que essa pandemia tem contribuído já para mostrar isso. Realmente, alguns sendo distanciados por força e outros porque realmente esqueceram daquilo que é mais importante, e outros devido ao esfriamento natural, quando nós deixamos de ter o contato com o alimento espiritual da palavra do Senhor. Mas quero agradecer a todos os irmãos que estão já aqui na nossa live, a irmã Milene, o irmão Luiz Carneiro, irmã Ellen Catrine, tem o Claudemir também junto. Aí tem o nosso irmão André, a Monique, a Guiar, também a irmã Dora, a Gabriele, o Moisés, deixa eu ver quem mais aqui. Outros irmãos que sempre estão acompanhando, e nós agradecemos muito aos amados. E como eu digo, compartilhe a mensagem da palavra de Deus. Elas podem transmitir esperança, trazer para nós alívio, trazer refrigério à alma. Ela pode nos confortar no meio das dificuldades, das lutas que estamos enfrentando. Também o Samuel Lima, irmão Antônio Luiz, vários outros irmãos. Irmão Antônio Luiz lá de Tarauacá, Agradecemos o irmão por estar acompanhando, e os demais irmãos. Um abraço à família toda, irmã Edna, a todos, a família, suas filhas. Também louvando ao Senhor pela irmã Maria Zilda, aniversariante da semana. Que Deus abençoe com muitos anos de vida, possa estar sendo edificada com a palavra do Senhor.
E mais nossos irmãos. Hoje, irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos um texto da palavra de Deus em Atos, no capítulo 9, falando um pouco sobre a fidelidade dos servos do Senhor. Creio que nesse período que nós estamos vivendo, temos sido provados na nossa fidelidade de várias formas. Isso nos mostra em que nós temos sido fiéis ou naquilo que nós podemos melhorar ou como continuar firmes e fiéis à obra do Senhor, no serviço do Senhor. Eu louvo a Deus ainda pela vida da irmã Rebeca, mais aqui que colocou a irmã Lucélia, o Cláudio, TV, ele tem aqui um nome antes, né? TV Tudo de Bom, Cláudio, que Deus abençoe a todos, irmã Vânia e outros irmãos que nos acompanham. Os nossos amigos também, né? Todos os amigos. Lembre-se, compartilhe a mensagem, compartilhe esse vídeo e dê o seu like aí, o seu comentário, que o Facebook acredita ser uma mensagem relevante e passa para mais pessoas. Espero que várias pessoas sejam abençoadas com a palavra do Senhor, pois quem ouve, de fato, vai ser abençoado. Então, convido os irmãos agora a meditarmos na palavra de Deus em Atos, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 17. Atos, capítulo 9, versículo 3 ao 17. Então, diz assim a palavra do nosso Deus. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo a ninguém. Então se levantou Saulo da terra, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiado pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs as mãos para que recuperes a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Uma autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhes mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Vamos orar. Pai amado e Pai bondoso, muito obrigado por esta palavra que acabamos de ler. Te agradecemos, ó Deus, porque tem nos ensinado, tem nos fortalecido e tem também, Senhor, confortado a todos aqueles que têm esperança na Tua palavra, que aguardam, Senhor, tão grandioso dia da nossa redenção, o qual sabemos que está perto.
Nos ajuda, ó Pai, para sermos fiéis na Tua obra, sermos fiéis como Teus filhos, demonstrando assim em nossas vidas. Te pedimos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Servos fiéis. Tema da nossa mensagem, ou do que nós queremos abordar nesse texto. O texto que acabamos de ler, nós podemos comprovar aqui a conversão de Paulo, ou seja, quem ele era e como ele foi transformado. Saulo, aqui conhecido pelo texto, ele se transforma em Paulo, ou tem o nome modificado para Paulo, e ele passa a servir ao Senhor com fidelidade. Porém, se a gente voltar aqui nos versículos 1 e 2, nós vamos ver que o desejo de Saulo era perseguir a igreja, matar os cristãos, e tinha trazido uma autorização ali para Jerusalém para fazer isso. Foi quando Jesus, então, aparece em sua vida e muda sua história. É quando Jesus, então, entra na vida de Saulo, transformando essa vida, e Saulo, agora, mudado para Paulo, passa a ser perseguido agora, aliás, de perseguidor da igreja, ele passa a ser perseguido por ser um servo fiel. Mas como ele se torna um servo fiel? O que leva a ele se tornar um servo fiel? É isso que eu quero ver com os irmãos aqui sobre a fidelidade de servir ao Senhor. A fidelidade que precisamos ter de servir ao Senhor, mesmo em tempos difíceis. Fidelidade de Paulo, principalmente, foi de pregar o Evangelho, de levar o Evangelho a muitas pessoas. E isso ele tem alcançado porque suas cartas aqui ainda que revelam o Evangelho de Cristo estão diante de nós. Então, como nós precisamos ou como nós conseguimos ser fiéis no serviço de Cristo? Eu creio que a vida de Paulo nos mostra isso pelo menos de 3 maneiras. Eu creio que a primeira maneira é ter um encontro pessoal com Deus. A segunda é ser realmente transformado. E a última é estar cheio do Espírito Santo. Então divide aqui pelo menos em 3 partes, né? Ter, ser e estar. É a forma de sermos fiéis em servir ao nosso Deus. Proclamar a sua palavra, viver a sua palavra. E é isso que a gente consegue ver nesse texto. Então, a primeira maneira de sermos fiéis aqui ao Senhor é ter um encontro pessoal com Cristo, o que é destacado nos versículos 4 e 5. A gente percebe ali que Jesus se manifesta a Paulo e diz a Paulo: por que tu me persegues? Por que você está perseguindo a mim? É interessante que Jesus não diz: por que você persegue a igreja? Por que você persegue fulano, beltrano? Ele está dizendo que você persegue a ele mesmo. E quando nós temos um encontro pessoal com Cristo, um encontro de fato, a qual o Senhor aparece para as nossas vidas, significa dizer que nós servimos a Cristo, não porque as outras pessoas querem, não porque é moda, não porque o grupo maior ou mais relevante está servindo, mas porque Cristo quer. Nós servimos a Cristo porque Ele nos escolheu. Nós servimos a Cristo porque Ele se manifestou a nós. Então, a ideia não é por manipulação pessoal, mas por uma mudança espiritual em nossas vidas, por um desejo que o Senhor coloca em nosso coração. Isso a gente vê claramente na vida de Paulo. Antes, perseguidor da igreja, prendia, maltratava e até dava autorização para matar cristãos. Mas quando houve um encontro pessoal dele com Jesus, ele foi transformado. Então, um encontro pessoal com Cristo
nos transforma de perseguidor da igreja a perseguido. Ou quando nós estamos com Cristo, nós deixamos de perseguir a igreja. E nós podemos fazer uma comparação simples do que é perseguir a igreja. Eu posso perseguir a igreja, não como Paulo, de maltratar os irmãos fisicamente, de querer dar uma resposta para outras pessoas, como Paulo queria dar ali, mas eu persigo a igreja quando a minha vida continua a mesma coisa errada. Quando eu digo que tive um encontro pessoal com Deus, mas ela não mudou nada de antes para agora. Eu persigo a igreja e torno a igreja mal vista quando a minha vida não condiz com a fé que eu proclamo. Quando a minha vida é cheia de erros e falcatruas e coisas que não são dignas daqueles que dizem servir e ser fiel ao Senhor. É uma forma de perseguir a igreja. Então, quando nós temos um encontro pessoal com Jesus Cristo, de fato, eu creio nisso, Jesus Cristo se manifesta a nós, e aqui é manifestação de Cristo na estrada que dava a Damasco, ou que ia para Damasco. Houve uma mudança na vida de Saulo para Paulo, ou seja, uma transformação de vida. Eu creio que isso também deve acontecer com aqueles que são servos fiéis de Cristo. Não podem mais perseguir a igreja com práticas anteriores ou com práticas erradas, sem nenhuma mudança. Não pode continuar fazendo coisas que ainda estão na velha natureza, ou que não engrandece o nome do Senhor, ou que não o identifica como cristão. Então eu posso perseguir a igreja quando as mesmas coisas do passado, mesmo eu dizendo que encontrei com Cristo, elas permanecem em minha vida. E quando eu persigo a igreja, lembrando do texto que Jesus diz aqui, a frase, eu estou perseguindo o próprio Cristo. Quer dizer que, basicamente, eu não estou fazendo mal àquela comunidade onde eu congrego. Eu estou fazendo mal ao Cristo que eu digo servir. Eu estou sendo infiel a Ele. Eu estou fazendo algo que não o agrada. E quando eu tenho um encontro pessoal com Cristo, nós também nos colocamos à disposição para o que convém fazer. Ou aquilo que é necessário ser feito. E aqui o texto nos mostra que o que convinha a Paulo agora fazer, primeiramente era aprender com outras pessoas, ou conhecer melhor como a vida cristã se dá através dos irmãos mais antigos. O texto diz para que Paulo faça algumas coisas, mas não diz tudo. Diz basicamente que lhe dirão o que ele deverá fazer. Ele vai ter que aprender com outras pessoas. Então, na Igreja de Cristo, nós aprendemos com outras pessoas. Nós não somos absolutos só Cristo, só Deus. Nós precisamos uns dos outros. Nós necessitamos do apoio, do conselho, nós precisamos da ajuda, nós precisamos de cada dom dos irmãos. E era isso que Paulo estava sendo ensinado. Você primeiro vai aprender com os demais. Eles vão te dizer o que tu deves fazer. Te dirão o que tu tem que fazer. Mas também eu me coloco à disposição da igreja, eu me coloco à disposição do Senhor quando tenho um encontro pessoal com Cristo, buscando a sua vontade, ou orando para saber o que Ele quer da minha vida, ou como eu posso servi-lo de uma melhor forma. Antes de Ananias ir falar para Paulo o que ele deveria fazer, o versículo 11 do texto nos mostra que ele estava orando para que Deus mostrasse qual seria a função ou a dedicação dele, o que ele poderia ser fiel. Então, diz no finalzinho do versículo 11, né? Ele está na casa de Judas e entra na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando, ele está pedindo ao Senhor, está pedindo a Deus para
que mostrasse o que deveria fazer. Então, uma pessoa que tem um encontro pessoal com Cristo, ela passa a seguir a Cristo de forma voluntária. Ela tem o prazer de seguir a Cristo, uma decisão espiritual. Ela não persegue a igreja e ela também se coloca à disposição do que convém fazer, o que é necessário fazer, o que eu posso ajudar nessa igreja, como eu posso contribuir e descobrir o dom que Deus lhe deu. Se tivermos um encontro pessoal com Deus, então nós podemos ser fiéis no serviço do Senhor, fiel na proclamação do Evangelho, fiel no trabalho do Senhor. Agora, qual é o encontro que você teve? Eu não estou falando daquele encontro programado de não sei quantos dias, onde se faz uma palestra e faz vários outros estudos que a pessoa sai motivada dali e 2 dias depois ela esquece ou já perdeu o interesse. O encontro pessoal com Cristo nos motiva a cada dia ou transforma a nossa vida completamente. Modifica de fato o nosso desejo de servir. Não é apenas um encontro temporário que dura apenas uma semana. A gente vê isso na vida de Paulo. O encontro que ele teve pessoal com Cristo transformou de fato a vida dele. E essa segunda maneira aqui de como nós podemos ser fiéis no serviço do Senhor. Além de ter um encontro pessoal com Ele, devemos ser também instrumento escolhido por Deus. E aqui o versículo 15 deixa isso claro em Atos 9, que o Senhor Jesus o tinha escolhido. O próprio Senhor Jesus disse, ele é para mim instrumento escolhido. A ideia de um vaso separado, um vaso selecionado, um vaso que o Senhor escolheu para servi-lo. E aqui a gente pode ter a ideia de que, como João diz, não foi nós que escolhemos a ele, foi ele que nos escolheu. Nós temos o privilégio de sermos escolhidos por Cristo para sermos fiéis a ele. Foi ele que me escolheu, foi ele que te escolheu. Mas o objetivo dele nos escolher é para servirmos a ele com fidelidade. E isso fica claro se nós perguntarmos, Senhor, talvez seria a oração de Paulo, o que o Senhor quer que eu faça? Para que o Senhor me escolheu? Qual é o objetivo da minha transformação? Então o Senhor Jesus vai responder. Versículo 15 mostra a resposta dele. Para que ele vá e ele então seja um instrumento de levar a palavra perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então, o objetivo do Senhor nos escolher, de nos salvar, de nos transformar, é para proclamar o seu evangelho. Ou seja, para levar a sua palavra. Levar falando, mas levar também vivendo. Mais uma vez, a ideia de mudança de vida. Não dá para falar apenas de Cristo de forma oratória, apenas pela palavra, se a gente não falar de Cristo pela vida, ou seja, pelo testemunho. Demonstrar que o encontro com Cristo foi verdadeiro, tanto é que houve uma transformação. Ou levar pessoas a Cristo por meio do testemunho. Será que nossas vidas conseguem levar alguém a Cristo sem palavra, no exemplo que Pedro dá lá no capítulo 3 da sua primeira carta, versículo 1, falando das esposas submissas aos maridos, que devem ganhá-los sem palavras, isso se aplicando a nós como servos, nossas vidas conseguem levar alguém a Cristo pelo testemunho? Ser um instrumento escolhido por Deus é ter uma vida de fato que dignifica a Ele. E aqui não importa a posição que nós achamos que estamos na vida espiritual. Podemos aqui pensar na comparação entre
Paulo e nós, Paulo era um apóstolo, Paulo foi escolhido como um enviado, até porque um apóstolo é alguém enviado para uma missão. Nada mais do que isso. Não é alguém que tem uma posição espiritual maior do que as outras, não. Tem uma responsabilidade maior. É isso que quer dizer a palavra apóstolo, enviado com objetivo a uma missão, enviado por Jesus para uma missão. Que nós também somos assim. Enviado para proclamar, enquanto estivermos nessa terra, a sua palavra. E por menor que sejamos, Deus pode nos usar. Por menor que a gente seja comparado a Paulo, olhamos aqui para as cartas que Paulo escreve, olhamos para as viagens missionárias de Paulo, olhamos para a bagagem espiritual de Paulo, mas antes de Paulo começar a servir, Deus usa aqui uma pessoa chamada Ananias. Quem é Ananias? A gente não sabe o que Ananias fez além do que isso aqui. A gente não tem muita informação de Ananias, mas Ananias foi o instrumento de Deus utilizado para pregar o evangelho a Paulo, para abrir os olhos de Paulo, para mostrar quem ele deveria seguir. Então, por mais simples que eu e você sejamos no meio cristão, Deus pode nos usar. Porque nós somos instrumentos escolhidos por Ele. Podemos ser usados com as nossas vidas. E até mesmo sem palavras, até mesmo só com o testemunho, podemos assim interferir ou auxiliar ou ajudar na vida de pessoas quando damos um testemunho verdadeiro. Então nós somos escolhidos por Cristo para levar o seu nome através da proclamação do evangelho e do testemunho. Mas também o Senhor não nos engana e nem esconde que nós somos instrumentos escolhidos para sofrer ou por seu nome. O versículo 16 também diz isso, pois eu lhes mostrarei, ou lhe mostrarei, o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, servir a Cristo nunca foi fácil. Por mais que hoje não seja uma perseguição tão grande como foi no primeiro século, quando a igreja era perseguida e morta, né? Quando a igreja enfrentava primeiro até o terceiro século, ela enfrentava muita perseguição, mas ainda é difícil. Nós podemos pensar na dificuldade aqui que Ananias teve para ir pregar para Paulo. Ele mesmo disse: Senhor, eu já sei desse homem aí, eu tenho as notícias que ele tem feito muito mal à tua igreja, e o Senhor realmente quer que eu vá falar para ele? Ele tem mandado prender cristãos e até açoitado e manda matar, e é isso que o Senhor quer que eu faça? Não foi fácil não para Ananias levar o evangelho a Paulo. Então não é fácil levar o evangelho. Jesus disse que seguir a ele é tomar uma cruz. É de fato com dificuldade que o crente, que o cristão entra no reino dos céus. É com lutas. E claro, isso é uma maneira do Senhor nos provar, é uma maneira de entendermos a nossa fidelidade ou não. O deserto provou muitas pessoas e isso fez com que aqueles que ficassem prostrados pelo caminho revelasse que eles não acreditaram na promessa do Senhor. Eles nunca acreditaram que a Canaã de fato era para eles. Por isso, não obedeceram. Então, sofrer no nome do Senhor é uma realidade. Cristão vai sofrer nesse mundo. E por que vai sofrer? Porque o mundo nos odeia. O Senhor Jesus disse que nós passaríamos por aflição nesse mundo. Então nós vamos enfrentar algumas lutas, vamos enfrentar aflições, nós vamos passar por tribulações. E Paulo conta um pouco dos seus sofrimentos para servir a Cristo no capítulo 11 da sua segunda carta aos Coríntios, a partir do versículo 24. Ele mostra o quanto ele sofreu, mas ele também mostra que esse sofrimento, mesmo que seja colocando a sua vida em risco, vale a pena.
E o que me chama a atenção é um texto em Atos, no capítulo 20, que eu quero ler com os irmãos, como esse amado irmão, o apóstolo Paulo aqui, estava decidido a servir ao Senhor, mesmo com sofrimento. Ele diz assim, Atos 20, a partir do versículo 23. Vou pegar do versículo 22. Ele está subindo para Jerusalém, e assim diz o texto. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Cadeias são algemas, né? Prisões, pode ser colocado também. Tribulações, muitas lutas. Aí ele diz, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Não considero a vida preciosa para mim mesmo. Eu quero pregar o nome do Senhor, é ensinar sobre o nome. Ele está dizendo. Ele coloca o serviço do Senhor mais importante do que sua vida, mesmo sabendo que lhe veriam sofrimentos e tribulações. Imagine, pensa aí, você como um escolhido de Deus para servi-lo e ser fiel a Ele, e aí você antecipadamente descobre que daqui para frente, em sua vida especificamente, não vai ser nada bom. Que aonde você estiver, a situação vai ser difícil, você vai sofrer física e espiritualmente. Corre o risco até de morte. O que a gente faria? Esse homem se manteve fiel. Então, servir a Cristo, não existe aquela ideia de que não haverá sofrimento. Tem sofrimento. O sofrimento está presente, seja ele físico, seja ele espiritual, seja ele psicológico, ele está presente. O sofrimento, ele prova a nossa fidelidade. Acho que se fosse muito fácil servir a Cristo, e como essa teologia da prosperidade colocou, muita gente passou a seguir, mas quando as coisas começaram a ser provadas de fato, muita gente desistiu. A fidelidade é provada pelo fogo, pelo sofrimento. Então, se realmente somos instrumentos escolhidos, não importa o que vem pela frente, seja de dor, seja de sofrimento, seja de perdas nesse mundo, nós somos mais do que vencedores, porque Cristo nos escolheu. Nós somos instrumentos quando servimos a Ele. E assim nós podemos ser instrumentos para outras pessoas terem a mesma esperança que nós temos. Para que outras pessoas não depositem a sua esperança nas coisas deste mundo. Porque no mundo tudo passa. Eu acho muito interessante e ao mesmo tempo triste. Porque Pedro diz que tudo o que existe nesse mundo está entesourando para o fogo. Isso vai ser com estrepitoso estrondo. Tudo isso passará. Então, que a gente possa ser servo, fiel ao Senhor, vaso, instrumento escolhido para a sua glória. Mas ainda tem a terceira maneira de servirmos ao Senhor fielmente. E a terceira maneira, eu creio que é a mais importante, que é o que Ananias fala para Paulo. Além de ter um encontro pessoal com Cristo e ser um instrumento escolhido por Ele, nós temos que estar cheios do Espírito Santo. E é isso que Ananias diz para ele no versículo 17, para que ele fique cheio do Espírito Santo. Estar cheio do Espírito Santo, algumas pessoas pensam que é falar em línguas estranhas, é dar saltos e piruetas, é fazer coisas extraordinárias.
alguém que mostra milagres e prodígios na sua vida, mas está cheio do Espírito Santo, segundo a palavra que nós estamos lendo aqui, primeiramente nos faz abrir os olhos para as coisas espirituais, ou nos tira a cegueira dos olhos. Era isso que estava acontecendo com Paulo. O versículo 18 diz assim, logo que Ananias disse para que você fique cheio do Espírito Santo, diz o texto, imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Até esse momento, Paulo não via o Senhor, não conhecia o Senhor, não tinha intimidade com o Senhor. Ele precisava ter o conhecimento. E isso só é possível quando os nossos olhos são desvendados, quando a cegueira espiritual é tirada. E o que acontece depois disso? O que vai acontecer na vida de Paulo é que ele logo passa a obedecer aquilo que Jesus disse. Diz que ele logo depois que foi aos olhos, que cai essas escamas, ele tira a cegueira espiritual, ele é batizado. E aqui mais uma vez vem a sequência. Crê, é transformado, e o batismo aqui, claro, o batismo nas águas, uma ordenança de Cristo. Ele está obedecendo aquilo que foi ordenado, crer e for batizado. E aí ele passa a fortalecer-se física e espiritualmente. Ele passa então a ter comunhão com os irmãos. Lembra que o versículo 9 vai dizer que ele estava em jejum, ele nem comeu e nem bebeu. Mas logo depois, os seus olhos, olha, não é você tem que se fortalecer, você tem que se alimentar bem, conhecer melhor a palavra para ajudar os outros. E o texto diz, e depois, versículo 19, de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. E aí ele permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Então olha a sequência. Ele é aberto ou é tirado as escamas dos seus olhos, os seus olhos espirituais são abertos, cegueira espiritual é tirada, ele obedece às ordenanças da palavra de Deus, ele se fortalece física e espiritualmente, ele agora deixa o jejum de lado, e ele então passa a ter comunhão com os demais irmãos. E aqui a ideia do versículo 19, que diz, passou alguns dias com os discípulos, era para aprender. É aquilo que Ananias disse, eles te dirão o que tu tem que fazer. Ele estava aprendendo com os irmãos. E Paulo passou nesse período 3 anos aprendendo. 3 anos conhecendo a palavra de Deus. 3 anos vendo como o Senhor agia na vida dele. Então ele aprendeu. E o que ele faz na sequência? Ele prega a palavra. Versículo 20 diz, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Então, a pessoa cheia do Espírito Santo não é ligada às curas e milagres e coisas espirituais extraordinárias, mas é uma pessoa que se alimenta bem, que aprende com os demais irmãos e que ensina aquilo que aprendeu, levando a outras pessoas esperança, que vive aquilo que aprende. E era isso que estava acontecendo com Paulo. Ele pregava por onde passava, ele ensinava onde passava. Ele vivia ensinando sobre Jesus, como diz aí no versículo 22. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Salvador, o Messias. Era isso que ele pregava. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo prega Jesus Cristo como Salvador. Aponta para Cristo. Mostra Cristo, não a si mesmo. É como disse João Batista, importa que ele cresça
e eu diminua. Ele é o alvo, eu sou só uma seta, eu só aponto para ele. Eu não sou nada na verdade. E é isso que Paulo está fazendo, pregando a Cristo. Olhando para essas características da vida de Paulo, podemos dizer que estamos cheios do Espírito Santo, estamos vivendo realmente para a sua glória. Aonde eu estou, aonde eu passo, ou eu dou um testemunho de Cristo através da palavra, ou dou um testemunho através das minhas próprias ações, sendo honesto, sendo verdadeiro, evitando as contendas, as confusões, evitando dar um mau testemunho, de ser um mau pagador, de ser fofoqueiro, de ser criador de contendas. Como tem sido o nosso testemunho? Ser fiel ao serviço de Jesus Cristo não é apenas estar numa igreja orando, lendo a Bíblia, cantando e adorando a Ele. Eu creio que hoje, os dias que nós estamos vivendo, nos mostra assim uma fidelidade de ser contaminado por esse vírus e de estar presente em vários lugares. Mas ser fiel a Cristo é muito mais do que isso. É poder proclamar Cristo mesmo quando as pessoas às vezes não estão interessadas em ouvir. É viver Cristo em nossas vidas. Que sejamos fiéis no serviço do Senhor. Que possamos ser encontrados fiéis quando Ele voltar. E como diz o texto aqui, para sermos fiéis no serviço do Senhor, nós precisamos ter um encontro pessoal com Cristo. Também ser um instrumento escolhido por Ele. E por último, estar cheio do Espírito Santo. Que assim seja a sua, a minha, a nossa vida. Cheia do Espírito Santo. Que o Senhor nos encha do Espírito Santo, não para que as pessoas olhem para nós como se fôssemos alguma coisa, mas que vejam Cristo em nós, para que vejam Cristo agindo em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça para sermos servos fiéis ao seu nome. É o nosso desejo. Vamos orar. Querido Deus e Pai Santo, nós te louvamos por tua palavra. Pedimos que o Senhor abençoe a cada um que nos ouve por meio dela. Agradecemos por nos sustentar e nos ajuda, Senhor, a viver para a tua glória. É o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Mais uma vez, que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos. E finalizamos por aqui, só ainda dando boa noite a alguns. Vários irmãos entraram depois, né? Monique Aguiar, a irmã Ellen Catrine tinha falado. Yesi Leuda Pontes também está conosco. Carlos Marinho. Quem mais eu não falei aqui? Maria Elonilda, irmã Rose Costa, Eda Mendonça, Aleph Emanuel e irmã Simone, Roscleide e outros irmãos, a irmã Edna, né, e a Nauá. Agora acertei. Então que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos, que a palavra do Senhor encontre lugar, terra boa em cada um dos nossos corações. É uma alegria poder compartilhar então por aqui, domingo, se Deus quiser, como foi acertado aqui pelos irmãos da igreja, e se por decreto aí, creio que pelo menos até dia 29 deve ficar nessa situação até uma nova decisão. Esperamos em Deus que o quadro mude para melhor, no sentido dessa doença, que haja uma cura e o Senhor seja glorificado nisso. Então, uma boa noite a todos, fiquem na paz do Senhor. Domingo que vem
às 8h30 da manhã estamos de volta. E às 19 horas da noite também. Boa noite e até lá, se Deus nos permitir.